O assunto agora é saúde. Nós estamos já no mês de outubro aí. Mês de outubro, você sabe, é o mês de prevenção ao câncer de mama, mês de conscientização. Por isso, a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com a doutora Priscila Pasquinelli, que é médica radio-oncologista, para falar um pouco sobre a importância do autocuidado, dos exames preventivos e das ações que acontecem durante este mês de outubro. Obrigado por conversar com a gente. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite. É um prazer estar com vocês nessa noite e falar um pouquinho sobre um tema tão importante. Bacana demais. A gente que agradece a participação da senhora. Doutora Priscila, a gente já começa com uma informação importante. Durante este mês de outubro, ali no bairro São João, que é o maior conglomerado de pessoas na cidade, mais de 30 mil moradores, todo sábado tem ação preventiva nos postos de saúde no Sebastião Reis ou no pronto atendimento. Inclusive, nós já vamos postar essa matéria aqui no Terra do Mandu para as pessoas saberem. E lá ações acontecem de orientação para as mulheres daquela região, doutora Priscila. Sim, são orientações quanto ao estilo de vida, hábitos que podem diminuir a chance de desenvolver um câncer de mama e também o agendamento dos exames, além de orientações com relação ao autoexame. Então, é um evento que vai englobar tudo isso, toda essa conscientização de autocuidado para as mulheres. Nós tivemos vários parceiros para que esse evento ocorresse, e é de extrema importância porque a pandemia causou um atraso nos diagnósticos, um medo de procurar os atendimentos, medo de realizar os exames. E a gente sabe que a mortalidade por câncer vai aumentar em até 20% nos próximos 2 anos por conta dessas questões. Um dado preocupante que a senhora traz para a gente. E já falando do autocuidado, o que seria o autocuidado, doutora? Começa com os hábitos alimentares, prática de atividade física. Então, comer bastante fruta, verdura, legume, fazer exercícios físicos, se possível, diariamente, manter um peso adequado, reduzir o uso de bebidas alcoólicas. O recomendado é que não se ultrapasse mais de um drink por dia. Só com essas recomendações, se a gente seguir isso, a gente já consegue diminuir o risco de ter um câncer em 30%. Só isso é suficiente? Não. A gente ainda tem a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Ou seja, depois que já desenvolveu a doença, o ideal é que a gente descubra ela bem no comecinho, porque quanto mais no começo, maior é a chance de cura e muitas vezes o tratamento pode ser até menos agressivo. Então, daí a importância de realizar os exames. No caso, o autoexame é muito importante para o autoconhecimento da mulher. Ninguém melhor do que ela para perceber o surgimento de alguma alteração. Por exemplo, um nódulo, um caroço na mama, né? Ou pode ser uma saída de líquido pelo bico do peito, um líquido às vezes sanguinolento, pode ser uma retração, um afundamento na mama, pode ser um afundamento do mamilo. Qualquer alteração desse tipo, ela vai ser a primeira a perceber. Então, daí a importância do autoexame. E a importância do exame de imagem, que no caso é a mamografia, que vai fazer o rastreio. Então, muitas vezes, a mamografia ela consegue descobrir a doença antes mesmo da mulher apresentar qualquer tipo de sintoma. Só que é isso, a mamografia não vai até a casa dela. Então, a gente precisa que essa mulher tenha consciência de que ela tem que se cuidar, de que ela precisa fazer esses exames na época certa. Doutora, e tem alguma mulher que tem, digamos, seja mais propensa a desenvolver o câncer de mama, seja por genética, por exemplo? Sim, mulheres que têm história de câncer de mama na família, principalmente se forem parentes de primeiro grau, mãe, irmã, filha, tem um risco maior, o risco aumenta, né? Ele é o dobro de uma pessoa que não tenha histórico, então a gente tem que ter ainda mais atenção para essa mulher. Mas somente 5 a 10% dos tumores ocorrem por causas genéticas. A grande maioria
é por fatores relacionados ao estilo de vida mesmo. A Daí a Cida importância de cuidar da saúde. Perfeitamente. A Cida Pereira está até comentando aqui, uma assídua espectadora do Mando News, que ela já fez a mamografia dela esse ano. E a senhora estava contando para a gente, antes de começarmos a entrevista, de que, e já até antecipou um pouco aqui para a gente nessa entrevista mesmo, de que não é só a mamografia ali que vai trazer o diagnóstico, né? Às vezes, em um intervalo entre uma mamografia e outra, pode surgir algum tumor. Daí a importância desses exames que a senhora já estava dizendo antes, da mulher se conhecer. Exatamente, porque às vezes, né, a gente fala, a campanha do Outubro Rosa, existe uma ligação muito grande com a mamografia, e as mulheres acham que se fizerem a mamografia, tá bom, o ano que vem eu repito, é só isso. Não, gente, só a mamografia não é suficiente, porque 30% dos casos de câncer, eles ocorrem nesse intervalo entre as mamografias. Por isso que só a mamografia não é suficiente. Por isso que tem que fazer o autoexame mesmo, tem que aprender a se olhar no espelho, aprender a se tocar, tocar a mama, sentir se tem alguma alteração, porque ninguém melhor do que a própria mulher para perceber se surgiu algo diferente. E aí, se Doutora, surgir, procurar o médico, né? exatamente. Doutora, antes de encerrar, eu só gostaria que a senhora reforçasse também algo que a senhora já disse, que por conta da pandemia aí, muita coisa atrasou, muitas mulheres com medo aí de fazer a mamografia. Reforça essa necessidade de que Isso. é melhor fazer logo, né? Olha, para ter uma ideia, gente, em 2020 existem estimativas de que a gente teve 2.100.000 casos novos de câncer de mama. É muita coisa. Por isso que não dá para deixar para depois para fazer os exames. Tem muita gente com os exames atrasados. Existem estimativas de que deixaram de fazer 1 milhão de mamografias nesse período, por medo de pegar o Covid, né? Medo de se contaminar, de procurar os serviços de saúde. Então, assim, agora é o momento da gente retomar, de continuar cuidando e fazer os exames na época certa. Por favor, vamos voltar a fazer tudo que a gente precisa para deixar a nossa saúde em dia. E é isso, se vier a desenvolver um câncer, descobrir ele o quanto antes, porque é isso que salva vidas. A chance de cura está extremamente relacionada a isso. Quanto antes, melhor. Esse é o lema da Sociedade Brasileira de Mastologia e a gente precisa ouvir isso. Quanto antes, melhor. Essa é a Perfeitamente. Amém, perfeitamente. Conselho dado, e aqui as mulheres aí façam todos esses exames. Lembrando que também o câncer de mama pode sair nos homens também com uma menor chance, mas também acontece, né, doutora? Sim, também tem que observar. Eles não precisam fazer os exames de rotina, né? Mas se aparecer alguma alteração na mama, precisa lembrar dessa possibilidade, porque às vezes eles não imaginam que eles podem ter. Justamente o outubro é rosa, pensa muito em mulheres, né? A gente fala muito nas mulheres, e às vezes os homens têm até um atraso diagnóstico porque vai deixando, porque não imagina que aquilo pode ser um câncer. Então, é importante a gente lembrar disso também. Apesar de ser mais raro, pode acontecer. Doutora Priscila, muito obrigado por essa entrevista esclarecedora. Daqui a pouco também a gente posta essa entrevista na íntegra no Terra do Mandu, no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, doutora Priscila. Boa noite, bom Eu trabalho. agradeço. Boa noite.